Vamos lá? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento àquilo que nós temos estudado aqui aos domingos. Nós começamos a semana passada uma nova série aqui na família Dizascope, é a série As 7 Igrejas do Apocalipse. Quem estava aqui na semana passada, dá um joinha assim, um tchauzinho só para eu ver. Quem não estava? Bastante gente não estava. Então tá, nós inauguramos essa série na semana passada e só para te dar um contexto, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo. Então, nesse contexto, o que acontece? O apóstolo João já era um vovozinho. Todos os apóstolos, eles tinham sido mortos, a sua maioria martirizados. Uns tinham sido enforcados, outros tinham sido crucificados, enfim. A coisa estava feia por lá. Mas o apóstolo João não morria. O Império Romano tentou matar ele de diversas maneiras, inclusive uma delas foi tentando colocar ele num caldeirão de óleo fervendo, mas a história diz que o velhinho não queria partir. Então, para calar a voz dele, o único jeito que acharam para calar João foi exilando ele numa ilha chamada Ilha de Patmos. Essa ilha fica na Grécia, no Mar Egeu. Então, eles colocaram o vovô João lá para que ele não tivesse mais acesso aos seguidores de Jesus. Só que, como a gente já viu na semana passada, quando todas as portas aqui na terra se fecham, Deus abre para a gente uma porta no céu. E esse é o primeiro recado que eu quero dar para você. Eu não sei quantas portas têm se fechado aqui na terra para você, mas sempre quando elas se fecham, Deus abre uma porta no céu. E quando essa porta se abriu, Jesus estava lá e ele falou para João: sobe para cá, porque eu quero te mostrar algumas coisas que hão de acontecer no fim. Então é nesse contexto que João começa a escrever o livro do Apocalipse, que nada mais é do que o livro que vai nos contar o final das coisas. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque mesmo no meio da guerra, a gente já sabe que no final a gente vence. Vale um amém ou não? Enfim, então, a primeira coisa que João começa a escrever são cartas às igrejas daquela época. E a primeira igreja a quem Jesus endereça uma carta é a igreja de Éfeso, que o Douglas falou na semana passada. E hoje, então, nós vamos para a segunda igreja e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse 2, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Quantos acharam? Diga amém. Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: escreve essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e conheço a sua pobreza, mas você é rica. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que estás prestes a sofrer. Diga assim, ai. Não tenhas medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão, a fim de prová-los, e vocês terão aflições por 10 dias. Mas se vocês permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, eu darei a vocês a coroa da vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, família Dizascope. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós entregamos ao Senhor esse momento. Obrigado pela tua santa palavra. Jesus, nós queremos ser ensinados, nós queremos ser exortados, nós queremos ser edificados nessa noite por aquilo que você deixou. Eu creio, Pai, que hoje essa carta não é para Esmirna, essa carta é para nós. Então, Espírito Santo, eu peço que você venha agora, entra nesse lugar, como você sempre faz. Agora, em cada coração, em cada mente, venha renovar a nossa mente segundo os teus padrões. Venha nos trazer arrependimento. Jesus, a melhor coisa que pode acontecer para nós aqui nessa noite não é ter um culto bom. É sairmos daqui arrependidos, com a mentalidade renovada. Tem misericórdia de nós e faz isso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então veja que coisa interessante. Essa carta de Jesus através de João para a igreja de Esmirna.
É uma carta bastante interessante, porque ele simplesmente começa essa carta se descrevendo. Então ele diz: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, daquele que esteve morto, mas agora vive. Olha que legal, Jesus começa se descrevendo para Esmirna, mas não só para Esmirna. Para cada uma dessas cartas do Apocalipse, ele tem uma descrição. Eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 2. Olha junto comigo no versículo 1. Ele fala assim, ó: esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas e daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Então essa é a maneira que ele se descreve para Éfeso. Para Esmirna ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive. Agora vamos para Pérgamo, no capítulo 2 mesmo, versículo 12. Vai acompanhando na sua Bíblia. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Se você continuar em Tiatira, no versículo 18, diz assim: esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Então você vai reparar que Jesus começa essas cartas se descrevendo de maneira diferente para cada uma dessas 7 igrejas. Então ele dá uma revelação para Esmirna, outra para Éfeso, outra para Tiatira, outra para Pérgamo. E você pode estar se perguntando por quê? Por que ele simplesmente não se descreve totalmente para cada uma das igrejas? E a resposta é muito simples. Primeiro, porque se você quer ter uma revelação do Cristo completo, você vai ter que conhecer todas as partes da igreja dele, porque o Cristo completo só se revela na junção de todas as igrejas. Sabe, a gente é humano e a gente tem essa mania de pensar que o que a gente faz aqui, do jeito que a gente faz, é o certo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que eles estão fazendo ali na Batista, do jeito que eles estão fazendo ali, está certo também. E o que eles fazem na presbiteriana, do jeito que eles fazem na presbiteriana, está certo também. Então pare de cismar com os irmãos que têm uma doutrina ou um jeitão diferente do nosso, porque é só quando essas igrejas todas estão reunidas que o Cristo completo aparece para nós. A imagem do Cristo glorificado está na junção do seu corpo. Esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus se revela diferente para cada igreja. O segundo motivo pelo qual ele faz isso é porque ele se revela a cada uma simplesmente conforme a sua necessidade. Sabe, eu gosto muito de uma história que está na Bíblia, eu não sei se você conhece essa história, mas o povo de Israel estava cativo no Egito e eles precisavam de um libertador. Eles estavam lá de escravos do faraó, trabalhando muito. E Deus então ouve a oração daquele povo e resolve mandar um libertador. Esse cara se chamava Moisés. Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente. E quando ele está lá na sarça, Deus fala: você vai lá libertar o povo. E ele começa mais ou menos a falar o que eu sempre falo quando dizem que eu vou ter que pregar. É: Deus, eu não sei pregar. Deus, eu não sei falar. Deus, eu sou gago. Deus, eu não vou conseguir. Enfim, ele briga com Deus, até que ele é convencido pelo Senhor que ele tem uma missão a cumprir. E aí ele fala para Deus assim: ô Deus, mas e se eles perguntarem para mim qual é o seu nome, o que eu vou responder para esses caras? E aí Deus fala assim para ele: Moisés, se eles perguntarem meu nome, diga para eles que eu sou. Ele fala: eu sou, Senhor? Sim, Moisés, eu sou. Porque eu vou ser para cada um exatamente a necessidade que cada um precisar. Então, se você entrou nessa noite aqui, você está precisando de uma cura, eu quero dizer para você que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você entrou aqui em guerra, Ele é o Jeová Shalom, aquele que é a sua paz. Se você entrou aqui precisando de justiça, Ele é o Jeová Tzidkenu, Deus é a sua justiça. Então Ele vai se revelar para cada igreja exatamente na sua necessidade. Jesus sempre vai se apresentar para você conforme aquilo que você precisar dele. Amém? Tá fazendo sentido? Legal. Então, como que ele se apresenta para Esmirna? Vamos lá de novo, no versículo 8. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, daquele que esteve morto, mas agora vive. Ele se apresenta a Esmirna como Jesus ressuscitado. Ele se apresenta para Esmirna como aquele que é a origem, como aquele que é o fim. E o meio, que era marcado pela morte, ele também deu um jeito, porque a morte morreu quando Jesus ressuscitou. E é assim que ele se apresenta para Esmirna, como o primeiro e o último.
E eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma pequena dinâmica. Feche seus olhos. Eu vou dizer para você agora que Jesus está entrando nessa igreja. Então eu quero que você visualize aí na sua mente essas portas, as 2 portas da igreja. Escolhe uma delas. E Jesus vai começar a caminhar aqui. Ele está entrando nessa igreja. E você está vendo esse Jesus. Você está conseguindo visualizar ele? Como é que é esse Jesus para você? Como é a imagem desse Jesus? Pode abrir seus olhos. Sabe, para a maioria das pessoas, elas enxergaram um homem de 30 e poucos anos, o cabelo mais ou menos aqui no ombro, castanho, cheio de barba, assim, uma barba meio comprida, uma roupa branca, uma sandália de couro. Algumas podem até ter visto um homem entrando aqui sangrando, com uma cruz nas costas, pingando sangue. Geralmente, essa é a imagem que a gente pinta de Jesus quando a gente lembra dele. E sabe, essa é verdade. É uma imagem verdadeira sobre Jesus, mas não é a imagem completa. A verdade é que quando a gente pensa nesse Jesus, a gente pensa no Jesus que ele era. Mas eu quero falar para você sobre como Jesus é hoje, porque é assim que ele se apresenta para as igrejas do Apocalipse. Ele diz que ele é aquele, semelhante ao Filho do Homem, que está sentado do lado de Deus, que ele tem os seus olhos como chama de fogo, os cabelos são brancos como a neve, o seu pé como bronze polido, e da sua boca sai uma espada afiada, que corta os 2 lados, e da sua voz, a sua voz é como o som de muitas águas. Então, meu irmão, eu vim para te falar nessa noite que é muito importante nós sabermos quem Jesus era. E isso é pregado aqui todos os domingos, quem Jesus era. Mais importante ainda é saber quem Jesus é agora. Nesse exato momento, nas regiões celestiais, esse homem está sentado. E eu sei que é uma figura que pode até ser um pouco esquisita para alguns. Mas esse que está sentado dessa maneira que eu descrevi, não é mais o Nazareno. Não é mais o carpinteiro, não é mais o homem sofrido, ele é o Cúrios, o Senhor absoluto de todo o universo. Ele é aquele que governa a terra, o céu e debaixo da terra, e não existe outro nome maior que o nome dele. É a esse Jesus que você serve, e é esse Jesus que ele quer revelar nessa noite através da igreja de Esmirna. Você vê, um texto tão curto, mas quanta coisa poderosa tem nesse texto. Ele é o Cristo ressuscitado. E eu quero insistir nisso com você. Nós supervalorizamos a cruz. Não é verdade? Quando a gente pensa em Jesus, a gente já pensa na cruz. E a cruz é muito importante, de fato. Só que a gente supervaloriza a cruz e menospreza a ressurreição. E é disso que essa carta veio falar nessa noite. A gente supervaloriza a cruz e menospreza a ressurreição. Só que em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, presta atenção. Se a nossa esperança em Jesus for só para essa vida, nós somos os homens mais miseráveis da terra. Porque a nossa esperança em Cristo não é só para essa vida, é para a vida eterna. É para a vida eterna. Então, olha só. Eu quero mostrar para você como a nossa cabeça está embananada, tá? Eu vou precisar de ajuda nesse momento. Eu quero mostrar para você como nós estamos contaminados pelo padrão dessa era e não pelo padrão do reino de Deus. Vocês estão vendo essa caneca aqui nessa frente? Estão vendo? Todo mundo está vendo a caneca? Eu vou fazer uma pergunta sobre essa caneca e vocês vão responder em voz alta a primeira coisa que vier na cabeça quando eu perguntar, beleza? Responde para mim. Esta caneca, ela é concreta ou ela é abstrata? Como? Concreta. Ok. Por que ela é concreta? Pode falar. Porque ela é matéria. Porque ela está aí. Porque dá para ver. Tá. Outra pergunta agora. Presta atenção. Se você falou para mim que essa caneca é concreta, eu vou te perguntar sobre outra coisa. O Espírito Santo é concreto ou abstrato? Eu só estou tentando mostrar como a nossa cabeça está embananada. Veja bem, se você falou que essa caneca é concreta porque você viu, tocou, sentiu, cheirou, automaticamente você tem que falar que o Espírito Santo é abstrato.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos aqui acham que essa caneca vai durar 1000 anos? Levanta a mão. 1000 anos, gente, é vidro. Ninguém acha que vai durar 1000 anos? Não decompõe tão fácil. 5.000 anos. Quem acha que vai durar 5.000 anos? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que vai durar para sempre? Não vai, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E o Espírito de Deus? Quanto tempo ele vai durar? Você percebe como nós estamos embananados? O que é mais concreto? A caneca ou o Espírito de Deus? Amigo, só com isso aqui eu já ia embora para casa e já ficava pensando nisso a semana inteira. Porque a gente considera absoluto, a gente considera concreto aquilo que a gente vê, enquanto a palavra de Deus fala que aquilo que a gente vê é temporal e vai desaparecer, mas as coisas do Espírito são eternas. Você está entendendo como a nossa mentalidade precisa ser renovada? É por isso que a gente supervaloriza a cruz e a gente menospreza a ressurreição. Mas a partir dessa noite não vai ser mais assim, amém? Porque qual a suprema e verdadeira esperança do cristão? Responde para mim. Mais alto. Ressurreição. Eu quero que você grave isso na sua mente. Porque nós como crentes, hoje nós valorizamos mais o Natal, que é o nascimento de Cristo, do que a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E sem a Páscoa, a nossa fé não faz sentido, segundo o apóstolo Paulo. Amém? Então, veja bem, vamos começar nosso texto de Esmirna aqui. Vamos lá para o versículo 9. Jesus diz assim: conheço suas aflições, sua pobreza, sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eu acho linda essa palavra que ele começa essa carta. Ele diz: conheço. E Jesus é esse cara que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus está passeando no meio da sua igreja. Ele conhece a sua igreja. E o que eu quero falar para você hoje aqui, que o conheço de Jesus não é um conheço tipo assim, eu sei, eu ouvi falar, alguém já me contou. Não, esse não é o conheço de Jesus. O conheço que ele expressa aqui nessa carta é um conheço mais profundo. Então, por exemplo, vamos supor, você vai conversar com uma pessoa que conhece a cidade de Paris. E aí você chega para ela e fala: você conhece Paris? Aí ela fala: eu conheço, eu já vi na televisão, eu sei que tem uma torre chamada Torre Eiffel lá, né? Isso é uma conversa. Agora, imagina que você vai sentar, tomar um café comigo. Eu já tive a oportunidade de estar em Paris. Aí você vai perguntar para mim: você conhece Paris? Eu vou falar assim: conheço. Já pisei lá. Inclusive, já subi naquela Torre Eiffel. Já senti o vento na minha cara de lá de cima. É diferente você conversar com alguém que conhece te ouvir falar e com alguém que conhece porque já foi, já esteve, já sentiu, já experimentou. O conheço de Jesus é um conheço mais profundo. Quando Jesus diz: Esmirna, eu conheço as suas aflições, eu conheço as suas dores, eu conheço as suas tribulações, ele está falando: eu já senti o que você sentiu. Ô Esmirna, sabe isso daqui que você está falando? A sua pobreza? Então eu fui pobre, eu era o homem humilde lá de Nazaré. Esmirna, sabe a sua aflição? Eu passei por ela também. Esmirna, sabe esses judeus que te aperriam? Então eles estavam atrás de mim também. Eu sinto o que você sente. Eu vim aqui dizer para você que esse conheço de Jesus a respeito da sua igreja é muito mais profundo do que você imagina. Quando Jesus diz que ele conhece você, é porque ele realmente conhece você. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus, mesmo sendo Deus, achou que isso não era algo que ele devia se apegar. Mas ele esvaziou da sua glória e veio até aqui. Sabe para quê? Para sentir a mesma dor que você está sentindo. Para passar a mesma luta que você está passando. Para sentir a lágrima escorrendo no rosto igual ele escorre no seu, meu irmão. Esse Jesus te conhece. Ele não conhece de ouvir falar, ele conhece porque ele realmente esteve aqui. E a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então se ele diz conheço, ele está falando isso porque ele sabe que você também pode ser obediente até a morte, seja que tipo de morte for. É isso que Jesus quer falar para nós nessa noite. Jesus, presta atenção nisso, ele nunca vai pedir para você passar por nada na sua vida que ele não tenha vencido primeiro. É por isso que essa carta para Esmirna é tão forte. O que ele está pedindo aqui, gente, para essa igreja não é pop. Aqui nós estamos falando de martírio.
Aqui nós estamos falando de alguém que ia morrer. E ele pede porque ele sabe que eles são capazes de fazer. Ele está dizendo, eu conheço vocês, Esmirna. Mas eu quero tratar nessa noite sobre 3 aspectos pelo qual Jesus nos conhece. Eu quero tirar de Esmirna e trazer para nós. Eu quero falar sobre 3 coisas que Jesus conhece sobre mim e sobre você, através dessa carta. A primeira coisa que eu quero falar é que Jesus conhece seu sofrimento. Todos nós temos sofrimentos. Eu não sei quantos vão concordar comigo, mas quem aqui já não passou uma noite em claro por causa de uma dívida? Quem aqui já não perdeu o sono porque descobriu um parente muito próximo com câncer terminal? Quem aqui não fica preocupado ou não sofreu uma injustiça no trabalho? Todos nós, meus irmãos, passamos por sofrimento, todos nós passamos por aflição. E Jesus conhece o nosso sofrimento, Jesus conhece as nossas aflições. Geralmente o sofrimento é o motivo pelo qual a gente vem para a igreja. Infelizmente, são raros os casos onde as pessoas procuram Deus quando a vida está boa. Geralmente a coisa tem que apertar para você vir atrás de Deus. Mas não tem problema, Ele conhece seu sofrimento. Então, essa carta para Esmirna, ela é uma carta de encorajamento. Aí você pode perguntar, mas como, Val, é uma carta de encorajamento? Na verdade, nas 7 igrejas do Apocalipse, quando Jesus começa a falar com as igrejas, a intenção dele é exortar, é edificar, é fazer elogios e é fazer críticas. E apenas 2 igrejas no Apocalipse, ele não tem nenhum tipo de crítica. Esmirna era uma delas, Esmirna e Filadélfia, que vai ser falada mais à frente. Então, essa igreja diante de Jesus, Jesus não tinha nada para criticá-la, nada para repreendê-la, nada para exortá-la. Então essa carta é uma carta de encorajamento. Só que é difícil a gente entender encorajamento quando a carta está dizendo que as pessoas vão morrer. É difícil a gente entender esse tipo de encorajamento. A gente tem que pensar, na verdade, no que é encorajamento para Deus. E não no que é encorajamento para nós. Porque encorajamento, quando ele vem da parte de Deus, ele não vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo para você. O apóstolo Pedro era discípulo ainda, ele estava com Jesus. Jesus perguntou para os apóstolos, para os discípulos, quem as pessoas estão falando que eu sou? Aí Pedro fala, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus fala, uau Pedro, olha só como você está top, foi Jesus, foi revelação isso daí, não foi carne e sangue não. Muito bem. E aí, como ele tinha entendido que Pedro tinha falado que ele era o Cristo, então ele falou, eu posso falar para Pedro o que vai acontecer então. Se eu sou o Cristo é aquele que entrega a vida. Então, Pedro, é bom você saber que daqui para frente eu vou ser açoitado, eu vou ser humilhado, eu vou ser perseguido e eu vou ser morto. Vão me pegar e vão me matar, injustamente. E aí Pedro quer dar um encorajamento para Jesus. É o encorajamento humano. E ele fala assim, não Jesus, isso não vai acontecer com você não. Sai fora essa ideia de morrer aí, está muito para baixo Jesus, vamos melhorar a vibe aqui. Não, você não vai morrer não, vai dar tudo certo com você. E aí o que Jesus responde para ele, que você sabe? Para trás de mim, Satanás. Por que ele tem uma resposta tão direta? Porque esse tipo de encorajamento, de autopreservação, é satânico. É humano, vai contra o propósito de Deus para a vida de Cristo. Então a gente precisa entender o que é encorajamento de Deus. E a primeira coisa é que não é aquilo que você quer ouvir. A gente tem que decidir se a gente quer ouvir Deus ou se a gente quer ouvir uma idealização de Deus. Deu para entender o que eu estou falando? Porque às vezes a gente imagina um Deus na nossa cabeça e uma vontade de Deus na nossa cabeça que não é exatamente aquilo que Ele está querendo para o momento. A gente tem que perceber se a gente quer ouvir consolo ou se a gente quer bajulação. São coisas bem diferentes. Porque com certeza Esmirna ia preferir ouvir, Esmirna, tão boazinha, não tenho repreensão para você. Sabe a aflição? Vai passar. Sabe a pobreza? Estou te dando dinheiro. Sabe os judeus? Estou mandando todos eles embora.
Isso com certeza era o que Esmirna queria ouvir, mas foi o que ela precisava ouvir? Não. Porque para ela ser como Cristo, ela tinha que ser fiel até a morte. Então Deus encorajou ela da maneira que ela precisava ser encorajada. Então eu vim nessa noite, acredite você ou não, para te encorajar. Eu vim para te dar um encorajamento nessa noite. Eu quero que você saia daqui animado. Você pode ser um crente fiel até a morte, porque Jesus conhece as suas aflições. Jesus conhece as suas tribulações. E Jesus, gente, ele não trabalha com sedução. Ele não trabalha com sedução, mas ele trabalha com a verdade, porque a Bíblia diz que ele é a própria verdade. Então ele não vai prometer um mar de rosas na sua vida, fica tranquilo. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora eu te pergunto, como ele venceu o mundo? Morrendo. Gente, não tem como. Se você entrou aqui querendo seguir a Jesus, você vai ter que achar uma cruz no chão, vai ter que subir a sua montanha e vai ter que aceitar ser morto. Esse é o caminho do discipulado. E eu vou te falar, glória a Deus que nós estamos no Brasil. O evangelho é livre, nós não estamos falando de morte física. Mas um dia pode chegar. Calma, nós vamos chegar na escatologia ainda, calma. Eu quero que você saiba nessa noite que Deus só tem um compromisso. Esse compromisso não é com o seu conforto. Esse compromisso é com te fazer igual o Filho dele, Jesus Cristo. E nem que você tenha que morrer para isso, ele vai te empurrar para esse caminho. Sabe? Cristo é aquele que entrega a sua vida. Então você tem que ser como Cristo, tem que querer entregar a sua vida. E para isso eu volto com esse exemplo aqui. Se a gente considera o visível concreto, a gente vai conseguir entregar a vida? Na hora que o caldo apertar, a gente vai conseguir entregar a vida? Sabe por quê? Porque tribulação, se você for ver no original da palavra ali no Apocalipse, é a mesma coisa que chacoalhar. Então é como se alguém pegasse você assim, ó, e te desse uma boa sacudida, assim, uma chacoalhada. E todos nós somos chacoalhados em algum momento, correto? Então o sofrimento, ele na verdade, ele vem te chacoalhar. E grava isso que eu vou falar para você agora, ó. Você sempre vai derrubar algo quando você está sendo chacoalhado. Ó, pensa sobre isso. Você sempre vai derrubar algo quando você está sendo chacoalhado. Então o sofrimento vem, ele te chacoalha. O que acontece? Você derruba o que está dentro de você. Vou te dar um exemplo melhor. Nós estudamos a cultura do reino algumas semanas atrás. Sermão da montanha. Jesus conta o exemplo de dois caras. Um tolo e um sábio. E os dois constroem uma casa. Então perceba uma coisa. Tanto o tolo como o sábio estão empreendendo. Estão construindo. Se você olhar para as duas casas ali, você não vê diferença entre elas. Você simplesmente acha que é o mesmo trabalho. Só que aí o que chega? O que chega, gente? A tempestade, a tribulação, o chacoalhar. E aí o que ele faz? Ele traz à tona aquilo que estava construído ou não. Porque a gente tem mania de pensar que o tolo é um cara burro, né? Você pensa, o tolo é um cara burro. E não é. O tolo é um cara inteligente. É um cara perspicaz, só que ele é um cara preguiçoso. Enquanto o sábio estava lá construindo a fundação para ter uma casa, o tolo falou: o quê? Eu vou pular processo e vou construir a mesma coisa. Então, enquanto um estava construindo, sabe, na onde realmente é concreto, o outro achou que não precisava. E aí veio a tempestade e revelou o que tinha lá. Então o que sustenta uma casa para ela não cair, gente, é aquilo que não dá para ver. Então o que vai sustentar o seu casamento, meu querido, não é o seu shape bonito, não é a roupa que você coloca, não é o exterior, é aquilo que não dá para ver. E de repente você está passando por uma crise no casamento e você está tentando fazer um investimento no lugar errado, está tentando botar dinheiro, investimento no lugar errado, bota na fundação. Para uma vida cristã dar certo, você precisa investir onde não dá para ver. Para qualquer coisa na sua vida, você tem que construir no invisível.
Só que dá mais trabalho. Você vai terminar depois. E você não pode ter preguiça. Então, veja bem. O que sustenta é o invisível. E por que Deus deixa a gente passar por tribulação, gente? Ele conhece a nossa tribulação, Ele conhece o nosso sofrimento. Por que Ele deixa a gente passar por tribulação? É simples. Porque excesso de segurança sempre vai gerar uma espiritualidade rasa. Excesso de segurança sempre vai gerar em você uma espiritualidade rasa. Então veja bem, você lembra do Pedro, quando ele estava lá no barco, começa uma tempestade, é o mesmo exemplo, começa a tempestade, e aí Jesus vem andando por sobre as águas, eles acham que é um fantasma e tal. O que Jesus fala para Pedro? Sai do barco. Jesus vem e fala assim, é o Senhor, se for o Senhor, manda eu ter com você sobre as águas. Ele fala, então vem. Então perceba que Deus quer o quê? Ele quer tirar você desse barco. Você só vai conseguir andar na profundidade da vida espiritual quando você deixar o raso. Se você estiver muito seguro, você não vai procurar o profundo. Eu vim aqui para falar umas coisas meio desconfortáveis nessa noite, mas foi coisas que, enquanto eu estava estudando, Deus foi me falando. Então assim, talvez você nunca fique tão seguro financeiramente como você quer. Eu sei que não é pop. Mas sabe por quê? Porque isso, deixar você seguro financeiramente, é não te tirar do barco. Talvez você não fique tão seguro emocionalmente como você desejava. Sabe por quê? Porque senão você vai fazer do seu barquinho uma pessoa, um relacionamento. E você nunca vai aprender a depender de Deus. Você nunca vai ser profundo na sua espiritualidade. Então o objetivo de Deus é te tornar como Cristo, é te fazer profundo. Nem que para isso você tenha que romper com o seu barco. Então, para atingir a profundidade espiritual, você precisa estar disposto a abandonar a segurança do seu barco e deixar que Deus faça um chão invisível para você. E deixar que Deus faça um chão para você pisar, mesmo que ele pareça não fazer sentido. Mesmo que hoje na sua cabeça aqui você ache esse chão abstrato. Eu quero te falar, ele é muito mais concreto do que esse piso que eu estou pisando. A palavra de Deus é um chão mais firme do que qualquer piso que você possa pisar. Amém? Só que Jesus dá algumas instruções para essa igreja, algumas orientações para essa igreja. Vamos lá comigo? Volta na sua Bíblia aí. Já estou terminando, tá? Volta comigo na sua Bíblia no versículo 10. Diz assim: Esmirna, ou família de Zascope, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que eu quero te falar hoje. Existem coisas que você tem que sofrer. Existem coisas que você e eu temos que sofrer. Porque só assim a gente vai ser desenvolvido à estatura do varão perfeito. Mas fica tranquilo, porque a palavra de Deus fala que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar àquilo que Deus tem preparado, ao peso de glória que virá depois. Então fica tranquilo, tem coisas que você tem que sofrer. Mas Jesus vai passar com você por essa tribulação. Às vezes Ele vai deixar você ser chacoalhado para ser revelado aquilo que você tem, o que você não tem, para que haja tempo de você construir no invisível o que você precisa. Amém? Então tem coisas que você vai ter que sofrer. Mas olha que interessante, vamos continuar. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de pô-los à prova, e vocês terão aflições de 10 dias. Segunda coisa que eu quero falar para você é que mesmo a mais terrível das tribulações não dura para sempre. Tereis tribulação, fica tranquilo, é de 10 dias. É de 10 dias. Tudo bem, vocês vão morrer, mas é de 10 dias. Sabe, eu lembro de uma história de um rei muito, muito rico, e esse rei queria trocar sua coroa, né? Então, ele queria escrever nessa coroa uma frase, que quando ele estivesse assim, extremamente bem e empolgado, essa frase pudesse trazer ele de volta para a realidade.
E ele queria também que essa mesma frase, quando ele estivesse muito triste, trouxesse ele para cima, deixasse ele animado. Então ele chamou alguns dos sábios que ele tinha e falou, pensem nessa frase. Uma frase que quando eu estiver muito bem, ela me traga para baixo, quando eu estiver muito mal, ela me traga para cima. E esses sábios foram pensar nessa frase. E eles voltaram com a coroa do rei já gravada. Sabe o que estava escrito nessa coroa? Estava escrito, vai passar. Vai passar. Porque se você estiver passando um momento muito bom, vai passar. Mas se você estiver passando um momento muito ruim, fica tranquilo que também vai passar. Nada dura para sempre. Tribulação nenhuma dura para sempre. Amém? E, gente, eu estou assim meio perdida aqui. Tá, é porque... eu vou aprender, gente. Calma, tenha paciência comigo. Então tá, primeira coisa que Jesus conhece é nossa tribulação, nosso sofrimento, nossas preocupações. Segunda coisa, e eu encerro na segunda coisa. Segunda coisa que Jesus conhece é a nossa pobreza. Então ele fala para Esmirna, conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rica. Então veja bem, eu não contei para você do contexto de Esmirna, mas eu quero aproveitar para contar agora. Esmirna existe ainda. Se você for na Turquia, você vai ver a cidade de Izmir. É a Esmirna que está na Bíblia. Esmirna era tão rica, mas tão rica, que naquela época ela tinha ruas pavimentadas, o que era uma exceção para as cidades daquela época. E ela era uma das cidades favoritas do imperador Domiciano. Domiciano era um imperador romano maluco, que ele realmente acreditava que ele era Deus. Ele acreditava que ele era uma divindade na terra. Então lá na cidade de Esmirna tem um monte chamado Monte Pagos, e esse monte era um monte dedicado aos templos. Então tinha o templo da deusa mãe e tinha o templo dos imperadores romanos. E um dos templos que estava lá era o templo do imperador Domiciano. A história conta que o Domiciano mandou precipitar desse Monte Pagos mais de 1000 cristãos de uma vez, porque eles simplesmente não acenderam incenso e não se curvaram diante do imperador. Nós estamos falando de uma cidade extremamente privilegiada. Esmirna era rival de Éfeso. Éfeso é uma cidade histórica muito importante. Esmirna era rival dela. Por causa do porto, tinha muitos negócios lá, muita gente importante sempre estava lá. E olha que interessante, numa cidade rica, numa cidade abastada, tinha uma igreja pobre. Tinha uma igreja pequena, uma igreja oprimida, uma igreja sofredora. Então, Jesus chama essa igreja de Esmirna e fala assim, eu sei que você é pobre, mas você é rica. E é muito legal, porque se você continuar lendo as cartas do Apocalipse, você vai se deparar com Laodiceia. E Laodiceia, Jesus fala para ela assim, ela fala assim de si, eu sou rica, abastada, de nada tenho falta. E Jesus fala para ela assim, ô maluca, você está achando que você está podendo, você está achando que você tem riquezas, mas você não percebe que você é pobre, cega e está nua. Então, quem a gente chama de rico, Jesus chama de miserável. E quem a gente chama de miserável, Jesus chama de rico. Esse é o reino de ponta cabeça, né? Literalmente. Porque hoje, se a gente perguntasse aqui, por exemplo, qual é a definição de uma igreja rica? Tipo, o que é uma igreja rica? Provavelmente as pessoas responderiam, é uma igreja que tem um templo suntuoso, bem grande, com milhares de membros, e os membros dessa igreja provavelmente sejam pessoas notáveis na sociedade. Então, médicos, juízes, advogados, prefeito. Isso é o que a gente chamaria de uma igreja rica, mas não é a mesma definição de Jesus. Percebe que nesse texto, o que Jesus diz é que riqueza espiritual é como Jesus te vê e não aquilo que você tem. Então, riqueza espiritual, segundo Jesus, é como Ele te vê e não o que você tem. Isso é uma ótima notícia, porque eu não sei se você é um cara rico na terra, mas pode ser que você seja um cara extremamente rico no céu.
Então você não precisa mais lamentar sua pobreza, porque se você está pobre aqui, você está pobre no abstrato, vai passar, mas no concreto você está rico. Talvez seja por isso que Jesus falou no Sermão da Montanha: vai juntar tesouro? Beleza, junta no lugar certo, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, não mina, e para de juntar só aqui, porque o que está aqui vai acabar. Então riqueza, gente, é o que Jesus diz sobre você e não o que você tem ou deixa de ter. E eu acho lindo que Jesus termina prometendo a essa cidade, ou a essa igreja dessa cidade, uma coroa. Então ele fala assim, ó, no versículo 11. Quem tem... Perdão, desculpa. É no versículo 10 mesmo. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e tereis aflição de 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu te darei a coroa da vida. Então, por que ele fala isso? Porque Jesus anda no meio das suas igrejas e ele conhece o contexto de cada igreja. Como eu disse para você, ele sente, ele está junto lá. E lá nessa cidade de Esmirna, além de ter tudo isso que tinha, que eu falei para vocês, também tinha um ginásio de atletismo, que era muito famoso. Então os atletas corriam nesse ginásio e quem era vencedor ganhava uma coroa de louros. Ganhava uma coroa assim que era colocada na cabeça e aquela pessoa se tornava uma personalidade na cidade. O que Jesus está prometendo aqui é algo muito superior. Jesus está prometendo para essa igreja de Esmirna a verdadeira coroa, que é a coroa da vida, que será dada a todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, seja na vida ou seja na morte, como foi Esmirna. Então nessa noite, gente, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês o que realmente é concreto na nossa vida. E nós precisamos, como igreja, voltar a resgatar a nossa verdadeira esperança, que é a ressurreição. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, para a gente poder orar junto.